Enquanto você encontra, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de poder estar com a igreja, né, com esse ministério tão abençoador. Que Deus abençoe o pastor presidente, o pastor Wallace, Deus abençoe os obreiros, né? Deus abençoe nossa irmã Renata, e Deus abençoe o nosso casal de pastores que estão aqui, né, nessa obra. Nós estávamos começando hoje à tarde aqui, quando nós começamos a vir no Ministério Pré-Campista, ele era adolescente. Ele era adolescente ainda, e é uma alegria muito grande poder estar vendo, né, esse desenvolvimento, esse crescimento. O Ministério de Louvor também está tocando bem essa bateria aí. Nossa, ela está quase falando em mistério, pastor. Ele também, eu lembro quando nós começamos, ele tocando violão, né, guitarra, está tocando. Então é bom, né, a gente ver assim, a evolução, o crescimento, né? Isso é muito bom, irmão. Eu fico muito feliz de estar agora com mais uma congregação, os irmãos. Deus abençoe. Isso é um privilégio muito grande que Deus nos dá, de poder ser útil na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 4. Diz a palavra do Senhor. É um texto conhecido. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler a partir do versículo 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é do vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e aqui veio de Laodiceia, leia a vós também. Você pode dizer amém? Eu quero repetir o versículo 15. Glória a Deus. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Eu gostaria que as irmãs repetissem essa frase. A igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Você pode se assentar em nome de Jesus. Paulo, ele escreve essa epístola da sua prisão em Roma, onde todos nós sabemos que ali ele podia receber visitas. Ele escreve essa carta à igreja de Colossos, aos colossenses. E ele não só esta, mas ele também escreve a Filemão, ele escreve aos filipenses também. E esta igreja é uma igreja cristocêntrica, cristológica. Paulo aqui vai apresentar Cristo como sendo a cabeça da igreja. Esta igreja, todos nós sabemos que no primeiro século não havia templos, mas eram lares, igrejas, pessoas que se convertiam a Cristo, e as suas casas eram cedidas para que os irmãos se reunissem para adorar o Senhor e para aprenderem sobre Cristo. E esta igreja na cidade de Colossos ficava na casa de Filemão. Filemão, aquele mesmo que Paulo escreveu para falar-lhe sobre o escravo fujão Onésimo. Então, Filemão era um homem de posses, e ele abriu as portas da sua casa para que os irmãos de Colossos se reunissem. Os portadores dessa carta, muito provavelmente, era Tíquico e o próprio Onésimo. E Paulo, ele vai tratar de vários assuntos aqui dentro desta carta. E uma das coisas que nós vamos observar é que Paulo nunca abre mão de falar sobre santidade. Ele nunca abre mão de falar de exortar os crentes a permanecerem em oração,
a respeitar as autoridades. Paulo, nós sabemos que ele era um homem que ele não só era um judeu, mas ele tinha nacionalidade romana e ele entendia de vários assuntos. Então, Paulo era um homem que sabia entrar e sair de qualquer cidade, qualquer situação, por ser um poliglota, por ser um homem entendido. Ele conhecia de coisas da sociedade. Então, ele sabia questões de leis, né, de culturas, ele sabia respeitar tudo isso. E eu acredito que um dos motivos que o Senhor levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios era porque Paulo tinha uma mente muito aberta no sentido de aprender, do aprendizado. Quando ele se encontra com Jesus na estrada da graça, a estrada de Damasco, e ali ele se encontra com Cristo e a visão dele se abre e Jesus vai falar para ele, pregar para os gentios. Ele não tem nenhuma restrição nisso, porque ele entende, a mente dele se abre de uma forma que ele entende que o evangelho de Jesus, o evangelho do homem que morreu na cruz, não podia ficar fechado em uma religiosidade. Então, Paulo, ele é um homem que ele vai aonde o Espírito lhe conduz, ele vai e prega o que o Espírito lhe conduz e lhe instrui a pregar. E ele vai instruir os irmãos. Na verdade, essa igreja é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja boa, uma igreja séria, mas mesmo assim, Paulo exorta a igreja a permanecer, Paulo exorta a igreja a ter cuidado, porque um dos motivos que Paulo escreve essa carta é por conta de heresias que já aconteciam no primeiro século. Segundo a história, havia um gnosticismo, né, um gnosticismo chamado gnosticismo primitivo, lá já no primeiro século. E Pedro também vai falar sobre isso, o cuidado que eles tinham com a igreja do Senhor, por conta de heresias, misturas de religiões e crenças, que muitas delas queriam tirar o senhorio de Cristo. Então, Paulo, ele vinha combatendo essas heresias com a palavra, com o ensino. O ensino liberta, o ensino faz cair as cadeias, o ensino tira a visão, abre a visão, o ensino liberta. É interessante que Paulo, ele sempre teve essa preocupação de ensinar os seus leitores, de instruir os irmãos, porque se eles entendessem, se eles aprendessem, eles não seriam presas de heresias e de enganos, de espírito de enganos e de mentiras. Então, Paulo, ele vai escrever essa carta falando do senhorio de Cristo, da grandeza de Cristo, que tudo está sob o domínio de Cristo, tudo está sob o poder de Cristo, a soberania de Cristo, atributos do Senhor, atributos de Cristo sobre o Senhor da igreja, Ele que manda na igreja, Ele que ordena a igreja, Ele é o Senhor da igreja, aleluia, e o domínio está nas mãos do Senhor, aleluia. Esta cidade era uma cidade, segundo a história, uma cidade no interior da Ásia Menor, mas que tinha uma grande referência, justamente pela esta igreja que ali estava, uma igreja séria. Ela ficava ao redor de Herápolis e de Laodiceia. É por isso que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele diz, depois que a carta for lida à igreja, leia também a igreja de Laodiceia. Paulo tinha essa preocupação de instruir as igrejas que ele também fundou, embora esta igreja de Colosso ele aprendeu, ele ensinou, ele foi ensinado pelo verdadeiro evangelho, né? Não tinha mistura, não tinha fermento. Então, quando Epáfras ele vai fundar esta igreja, ele é responsável por esta igreja, ele tem um comprometimento muito sério com as coisas de Deus. Eu aprendo aqui, irmãos, que as coisas de Deus, sim, são muito sérias, são muito santas. Nós não podemos nunca perder esta visão de que toda reunião para Cristo, ela tem que ser santa, ela tem que ter ordem. Eu estava ali fora e ouvi quando o pastor parou tudo e disse, vamos ordenar a casa para cultuarmos ao Senhor. Deus se agrada disso, porque Deus
Deus é um Deus ordeiro, aleluia. Deus gosta de ordem. E nós vamos aprender que Paulo, ele tinha essa preocupação de que os crentes entendessem a importância de serem ordeiros, de serem reverentes às coisas santas. As coisas de Deus não são qualquer coisa. A obra de Deus não é obra da minha casa. A obra de Deus é santa. Então tem que ser vista como santa. Aleluia. Tudo que se faz, tudo que se compra, tudo que se vende, tudo que opera, onde coloca as mãos. Isso é lindo, irmãos. Quando nós olhamos, aleluia, esta carta que mostra Cristo sobre tudo. Aleluia, que se não fosse por Ele, nada existia. Tudo subsiste nele, é por Ele, por causa dEle. A glória é dEle, o louvor é dEle. Quando a gente entende isso, que aqui nada é para o homem, mas aqui tudo é para Deus. Nada é para mim, nada é para você, tudo é para Ele. Então o clima muda, o nível muda, porque entendemos, nós estamos diante daquele que é santo, diante daquele que Isaías, quando viu, pensou que ia morrer e disse: ai de mim, que vou perecendo. Eu vi o santo, aleluia. Quando nós entendemos que quando começamos o culto, nós estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então eu preciso me apresentar, aleluia, com humildade e dizendo: perdoa os meus pecados, porque tu és santo. Aleluia, adorar o santo de verdade, com calor, com fervor, com sinceridade, entregando tudo no altar e entendendo que tudo é para Ele. Aleluias. Glória a Deus. Paulo vai falar da supremacia de Cristo na igreja. Paulo vai falar da submissão a Cristo na igreja. Cristo é o Senhor da igreja. E nós, como membros, aleluia, deste corpo, temos que ser submissos, aleluia, e ser orientado pelo cabeça da igreja. O comando vem da cabeça da igreja. A cabeça ordena e a gente obedece. Oh, aleluia. Então Paulo vai tratar todas essas questões aqui. Ele vai falar de gratidão, ele vai falar de santidade, ele vai falar de redenção, aleluia. Ele vai falar para os irmãos, aleluia, ou respeitarem os outros. Paulo sempre tem esse tipo de preocupação, irmãos, porque Paulo é um homem que ele saiu de um grupo dos fariseus. Na verdade ele era um fariseu, mas agora convertido a Cristo. Então ele vem de uma escola rabínica, que era a maior escola de Jerusalém. Então Paulo entendia o que é estar no meio de doutores, no meio de mestres, levado para estudar a partir dos 5 anos de idade. Ele começou a estudar sobre Israel, sobre a história de Israel, e ele foi estudando, foi apresentado ao Senhor no Bar Mitzvah. Com 15 anos ele continuou estudando, e ele estudou a sua vida inteira. Paulo era um homem que sabia o que era, como se comportar diante de uma autoridade. Paulo sabia o que era se assentar, o que era se levantar, o que era estar aos pés de um mestre, o que era falar na hora certa, calar na hora certa. Então ele tem essa preocupação, porque a mente de Paulo é uma mente formatada, é uma mente formada. Então ele pega as informações que ele tem, agora com a ótica cristã, e ele quer ordenar a igreja, ele quer dizer à igreja como a igreja deve se portar diante da sociedade, diante de autoridade, diante de patrões. É como os patrões devem se portar com seus empregados, pais com os filhos, filhos com os pais, marido com as suas esposas, esposos com seus maridos. Então Paulo ele vem assim colocando, sabe, a igreja dentro de uma forma, aleluia. Essa forma se chama evangelho. Ele vai ajustando com os ensinos que ele recebe do Pai, porque ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer: eu digo a vocês o que eu recebi do Senhor. Ele diz: eu não vim ter com vocês segundo os meus conhecimentos. Paulo tinha muito conhecimento, mas ele pegou o conhecimento que ele tinha, aleluia, entregou nas mãos do mestre e deixou o mestre reciclar todo o conhecimento que ele tinha. Então ele vai dizer: agora eu falo não segundo o meu conhecimento, eu falo segundo o conhecimento de Deus. O que eu recebi dele eu passo para vocês. Então a igreja
igreja que era doutrinada por Paulo, a igreja, aleluia, que era orientada por Paulo, ela só iria se desviar se quisesse, porque Paulo era um homem ordeiro, Paulo era um homem seríssimo na obra de Deus, e ele não brincava com as coisas do céu. E aqui Paulo, nós vamos ver uma característica no apóstolo, um apóstolo que algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo, ele por ser um homem assim, a personalidade dele, ele é uma pessoa colérica, né? Um sanguíneo colérico, alguma coisa assim, né? E ele era bem explosivo. Então parece que essas pessoas têm esse tipo de temperamento, eles não desenvolvem relacionamento. Isso é uma mentira, porque na verdade as pessoas que têm esse tipo de temperamento, na verdade eles serão grandes líderes se seu temperamento for formatado. A pessoa será um grande líder. Não é à toa que Paulo se tornou um grande líder da igreja. Quando Jesus olha a Paulo e vê a atitude, a postura, a seriedade que Paulo tinha, quando ele era um fariseu atuante, Jesus olhou para ele e disse: eu vou formatar esse homem, eu vou colocar ele na minha forma, e ele vai ser um grande líder. E quando Deus dava uma ordem, ele obedecia. Ele era um homem obediente, ele era um homem pioneiro na obra. Onde ninguém queria ir, ele ia, porque ele tinha extrema obediência ao que Jesus mandava ele fazer. Quando ele queria ir para um lado, o Espírito dizia: não, vai para outro. Ele ia, porque ele tinha extrema obediência. É interessante que aquela característica que ele trouxe do farisaísmo, ele trouxe isso com ele. Essa aqui, se não falha a minha memória, na carta aos Coríntios também, nós vamos ver Paulo citando o nome de muitas pessoas que eram amigos dele, pessoas que o amavam. É bem verdade, para ter esse amor todo esse carinho, essa fala carinhosa que Paulo tem, é porque ele foi moldado mesmo por Deus. Ele foi realmente trabalhado pelo Senhor. E nesse capítulo 4 é onde nós queremos falar com brevidade, é que Paulo, você sabe que Paulo aqui estava preso. Se Paulo está preso, a gente já entende o contexto aqui histórico, que muito provavelmente o imperador era Nero, porque foi Nero que prendeu Paulo. Então Nero não foi o único, né, mas foi um dos imperadores terríveis, que perseguiu a igreja do Senhor, né, que colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos crentes, levantou uma perseguição ferrenha contra a igreja. Muitos crentes morreram no tempo de Nero. Ele incendiava os crentes, ele fazia tocha de crentes no meio da rua, né? As pessoas olhavam de longe aquela fogueira queimando, e quando chegava perto eram corpos de crentes. O historiador diz que faltou madeiras para crucificar os crentes na época de Nero, porque eram muitas mortes. E o alvo dele era matar Paulo e Pedro. Ele queria pegar esses dois, porque eles eram os grandes líderes da igreja. Eles queriam cortar a cabeça da igreja. Só que Nero não sabia que a cabeça da igreja não é Paulo e nem era Pedro. Aleluia. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Paulo, a cabeça da igreja não é Pedro. A cabeça da igreja morreu e ressuscitou no terceiro dia. Foi assunto ao céu em breve. Vai voltar para nos levar. Ele vai dar várias saudações aqui. Ele vai sempre falar de Lucas, o médico amado. Ele chama Lucas, o médico amado. E ele vai citar aqui um personagem que, para alguns críticos, né, existem algumas críticas sobre esse personagem chamado Ninfa. Mas nós temos a nossa interpretação sobre esse texto, historiadores que falam sobre esse texto. Que Ninfa era uma pessoa mulher que morava em Laodiceia, e muito provavelmente ela congregava na igreja de Laodiceia. Laodiceia tem o contexto que você sabe que está inserido no livro de Apocalipse, onde João, na inspiração que Jesus lhe mandou, ele escreve uma carta para Laodiceia. As suas ações iníquas, Jesus foi para o lado de fora, porque Jesus não habita onde tem coisa errada. Aleluia. Ou o lugar é santo ou não é. Se é santo ele fica, se não é ele vai embora. Aleluia. Foi por isso que a glória de Deus foi embora do templo de Salomão, porque as pessoas iam para Jerusalém não para ver a glória de Deus, não para adorar a Deus, mas para ver a glória do templo que Salomão ergueu. Vamos ver o templo de Salomão. O templo de Salomão, o templo foi tanto de Salomão que Deus deu tchau para aquele templo, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. A glória dele, louvor é só para ele. Então Jesus foi para o lado de fora. E aí, se a gente pensar, se a gente montar um quadro aqui da questão que estava acontecendo nesse período, Nero era o imperador, a igreja sendo perseguida,
Havia uma hostilidade instaurada no Estado. A igreja estava como que condenada à morte. Era proibido estar adorando, era proibido estar louvando. Não havia uma liberdade de expressão. Não havia uma liberdade religiosa. O próprio imperador, você sabe que eles eram adorados como se fosse um Deus. Eles eram louvados como se fosse um Deus. E Nero, que era um megalomaníaco, e ele queria ter uma Roma segundo o seu perfil e a sua imagem. Então ele passava por cima de todo mundo. Ele passou por cima da sua família. Ele matou a sua própria mãe. Ele fez uma desgraça, aleluia, em Roma, para tomar e fazer o que ele queria fazer. Então matar crente para ele pouco era. Então o crente para ele era o povinho excluído da sociedade. Só que, aleluia, o poder do Espírito Santo está dentro da igreja. Alguém pode até querer perseguir a igreja, pode até matar alguns crentes, mas quem foi que disse que morte de crente faz a igreja parar? Policarpo disse certa feita, aleluia, que o sangue dos mártires, aleluia, como semente. Quanto mais crente morria, mais gente era salvas. É por isso que Paulo, de dentro da prisão, ele vai escrever dizendo: alegrai-vos, 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 porque ele entendia: eu faço parte do sofrimento de Jesus. Alegrai-vos, não fiquem com pena de mim, não fiquem tristes por minha causa, alegrai-vos. E Paulo, ele vai saudar essas pessoas, vai saudar essa moça. Você observa que o escritor faz questão de deixar esse detalhe: saudai a ninfa e a igreja que está, não só o judaísmo não, é o contexto greco-romano. Você sabe que a mulher não era valorizada. Então, nos escritos, geralmente não se colocava o nome da mulher. Quando Paulo escreve, se não falha a minha memória para Coríntios, ele vai dizer assim: Priscila e Áquila. Isso não era comum, essa escrita. Deveria ser Áquila e Priscila. Na verdade, o nome de Priscila nem entraria, mas ele coloca Priscila e Áquila. Quando ele coloca Priscila e Áquila, ele está dizendo que Priscila, e existem alguns críticos que chegam a dizer que Priscila não era uma mulher, né? Porque isso não poderia. Só que eu vou entender uma coisa: Paulo entendeu tanto o evangelho, mas entendeu tanto a mensagem da cruz, que ele entende que o evangelho iguala as pessoas. Aleluia, ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. O maior é o cabeça, que é Jesus. O evangelho iguala as pessoas. Então ele vai registrar Priscila e Áquila. Alguém poderia dizer: não faz isso não, Paulo, isso é Priscila e Áquila. Por quê? Porque o evangelho de Jesus iguala as pessoas. É bem verdade que existe contexto que diz que Priscila muito provavelmente tinha uma expressão maior do que o seu marido, um trabalho mais evidente do que o seu marido. Por isso ele vai destacar Priscila e Áquila. E aqui ele vai colocar ninfa e a igreja que está em sua casa. Então ele vai destacar o nome desta mulher. E ele destaca, ele registra. E quando ele registra isso, se ele está registrando, é porque essa pessoa tinha uma referência. Melhor dizendo, essa pessoa era uma referência. Então esta mulher era uma referência muito grande. Só que você não vai ver registro mais desta mulher. Você não vai ver mais nada sobre ninfa. Só que o que Paulo diz aqui: saudai a ninfa e a igreja que está em sua casa. E ela era de Laodiceia, mas ela tinha uma igreja na casa dela. Eu não sei se Laodiceia era na casa dela, como eu disse aqui, as pessoas cediam seus lares, ou se a casa dela era como se fosse uma extensão da igreja de Laodiceia. O que eu sei é que, aleluia, a casa de ninfa era uma casa onde Deus entrou e não quis mais sair. Aí eu entendo: se Deus entrou e não quis mais sair, é porque o lugar tinha santidade. A primeira coisa, santidade. Se tem uma coisa que confere autoridade à igreja, é santidade. Uma igreja pode ter o que for, irmãos. Pode ter bons instrumentos, pode ter bons pregadores, pode ter bons oradores, pode ter muita coisa. Se não tiver santidade, não tem a presença daquele que é santo. Porque o santo só habita onde há santidade, porque é ele que santifica o lugar. Oh, glória a Deus. Santidade confere, santidade dá autoridade à igreja. A igreja só tem autoridade para expulsar demônio, para repreender enfermidade, para pregar, para ensinar com ousadia, porque a santidade do
Santo, aleluia, é derramada sobre nós. E Ele nos santifica na pessoa do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer, saudai Ninfa e a igreja que está na casa dela. Aí eu fico pensando, meditando, essa mulher, ela era uma mulher ousada. Ela era uma pessoa ousada, porque um tempo de hostilidade, um tempo difícil, um tempo de perseguição. Irmãos, qualquer hora, qualquer momento, um soldado romano podia entrar, porque Roma dominou tudo. Roma era a senhora do mundo. A qualquer momento, um soldado romano poderia entrar na casa de Ninfa, levá-la presa ou até mesmo matar ali mesmo. E fechar as portas da casa dela, confiscar todos os seus bens, e ela iria à miséria, ainda ia presa ou morta. Só que eu vou aprender algo com esta mulher, quando Paulo diz, a igreja que está em sua casa, é que, na verdade, ela não está preocupada se o tempo era de hostilidade. Ela não está preocupada se o tempo era de perseguição. Ela não está preocupada se os romanos poderiam entrar na casa dela e confiscar os seus bens. Ela não está preocupada se ela seria morta. Ela está preocupada com apenas uma coisa, que o evangelho de Jesus seja pregado. E se a minha vida, aleluia, eu me lembro de Esther, eu vou lá, o que é contra a lei, e se eu perecer, eu pereço, aleluia, mas eu vou lá. Ninfa, como Esther, está dizendo, eu vou continuar pregando, minha casa vai continuar sendo um lugar onde os crentes se reúnem, aqui a gente vai continuar adorando, aqui a gente vai continuar pregando, e se perecer, pereço. Mentalidade regenerada. Uma mentalidade regenerada não está preocupada com o sistema. Uma mentalidade regenerada está preocupada com o céu. Uma mentalidade regenerada, ela respeita autoridades. Mas acima da autoridade tem o céu. Aleluia! Ninfa é uma pessoa que ela não está preocupada com as consequências que poderiam vir sobre ela, porque ela entendia. Aí eu vou lembrar do que Paulo falou, eu falo mais uma vez. Ela entendia, eu já fui crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me salvou. Aleluia! Ninfa era uma mulher regenerada. Ninfa era uma mulher compromissada. O tema de vocês é: não tenha medo, tenha fé. Alguém olhava para Ninfa e dizia, Ninfa, você não tem medo, não? Você não tem medo dos romanos chegarem aqui? Você não tem medo dos romanos confiscar seus bens? Você não tem medo dos romanos entrar na sua casa e lhe prender? Aleluia! Você não tem medo, Ninfa? Ela poderia responder, eu não tenho medo, eu tenho fé. Aleluia! Quando você olha o nome de Ninfa, é isso que eu acho lindo, porque o nome de Ninfa, o significado do nome dela é noiva pronta para casar. Noiva é um dos sentidos, noiva pronta para casar. Aí quando você vai analisar essa expressão, noiva pronta para casar, o que é uma noiva pronta para casar? Primeiro, uma noiva pronta para casar, ela não é imatura. Uma pessoa, quando vai se casar, pelo menos deveria ser assim, né? Ter maturidade, saber o que está fazendo. Ter maturidade, saber o que está fazendo e entender a responsabilidade que está assumindo. A minha responsabilidade é cuidar de alguém, eu vou cuidar de alguém, eu vou fazer alguém feliz. Eu sou feliz e posso fazer alguém feliz. Ninfa, noiva pronta para casar. Ela entende a responsabilidade, ela tem maturidade. E o mais profundo aqui, uma pessoa que quando vai se casar, ela só se casa porque ela tem um relacionamento com alguém. Ela conheceu alguém de perto. Ela conheceu o caráter desta pessoa. Ela conheceu a personalidade desta pessoa. Ela vai se casar porque tem confiança nessa pessoa. Ninguém casa, tem gente que faz essa loucura de casar pela internet, fala com a pessoa pela internet, vai lá e casa. Meu Deus do céu. Não que nada contra, quem faz, quem quer fazer, que faça, que Deus lhe ajude. Mas a questão é, você precisa conhecer.
Você precisa se relacionar com essa pessoa no sentido de conversar, de dialogar, de saber os gostos, as vontades, os detalhes desta pessoa. E conhecer o caráter. Se é um bom caráter ou um mau caráter. Se eu entendo que o nome dela é noiva pronta para casar, e ela assume uma responsabilidade, é porque ela conhecia Jesus de perto. Aleluia. E eu falei ontem, não destrinchei, mas falei ontem que a fé na ótica judaica, eles não entendem fé no sentido que a gente entende. Eles têm de fé atrelada à fidelidade. Quando eles falam sobre Abraão, Abraão pai da fé, dizem Abraão pai da fidelidade. Porque eles entendem que Abraão só fez o que fez porque ele conhecia o Senhor. Porque ninguém vai se doar, se entregar para quem não se conhece, irmãos. E Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele ensinou o Pai Nosso com muita propriedade. Quando vocês orarem, orem, Pai Nosso. Ele está dizendo, Pai é de vocês. Ele vai estar no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, lugar de intimidade. Deus sempre quis se relacionar. Deus sempre veio ao encontro do homem desde o Éden. Era Deus que vinha ao encontro do homem. Quando o homem pecou, Deus continuou vindo a Laodiceia. Era uma igreja descompromissada, uma igreja morna, uma igreja sem fervor, uma igreja que as suas atitudes lançou o mestre para o lado de fora. Mas olha o que Jesus vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí vamos conjecturar, Ninfa está dentro daquela igreja, uma igreja descompromissada, apostatada, mas o mestre está na porta. Se alguém ouvir, eu entro. Se alguém ouvir, eu entro. Ninfa está ali, opa, peraí, ouve. Pode vir, Jesus. Pode entrar, Jesus. Eu vou aprender uma coisa. Eu só vou me deixar levar pelo sistema se eu quiser. Você só vai se deixar levar pelo sistema se você quiser. Por quê, pregadora? Porque a Bíblia diz: vocês têm a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, nós só vamos deixar levar se quisermos. Porque a mente já foi regenerada. Já aconteceu a metanoia, a mudança de mente. Nossa mente agora é a mente de Cristo. A gente pensa as coisas de Cristo. A gente sonha com as coisas de Cristo. A gente sonha com o céu. A gente pensa na palavra. A gente pensa em santidade. A gente quer estar no culto. A gente quer estar na oração. A gente ora por um. A gente ora pelo outro. Aleluia. Você até sai para a sua vida aí de secular que você tem. Você vai num cinema. Ou você vai num parque. Mas você está sempre pensando em Jesus. Você conversa com as pessoas de política. Daqui a pouco entra em Jesus. Você conversa com a pessoa sobre futebol. Daqui a pouco entra em Jesus. Você conversa sobre pessoas, sobre matéria da escola, daqui a pouco entra em Jesus, porque a tua vida está em Cristo, Cristo está em você, irmãos. Aleluia. A gente só fala muito de quem a gente ama. Quem não gosta de falar de Jesus tem algum problema com essa pessoa, tem algum problema nesse relacionamento, porque quando a gente ama, a gente fala dessa pessoa o tempo todo. Aleluia. Tudo leva, porque fulano gosta dessa cor. Aí você está conversando, e essa comida aqui, não é que fulano gosta disso aqui também. Ah, se fulano tivesse aqui, ia falar assim: ah, se porque você ama, então você está sempre falando daquela pessoa. Quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente esteja onde estiver, a gente vai sempre falar de Jesus. Aí alguém vai falar, já vem um chato, só fala de Jesus. Ou eu só falo de Jesus. Você só fala de Jesus porque Ele tomou nossas vidas. Hebreus, escritor aos Hebreus, vai dizer que a palavra é como fogo, aleluia, que entrou dentro de nós, na divisão de almas juntas e medula. Ela foi lá dentro dos nossos ossos, ela nos queimou de dentro para fora, e agora ela está entranhada no nosso sangue. Não tem como viver sem falar de Jesus. Não tem como viver sem pensar em Jesus. Não tem como caminhar sem pensar no céu. Essa moça, ela não tinha preocupação com a perseguição. Muita gente estava apavorada. Muita gente estava com medo. Mas ela estava em paz. Oh, glória a Deus. Olhe para alguém e diga: tenha paz. Jesus disse: eu dou a minha paz. Não como o mundo dá.
Aleluia. A paz do Senhor é a shalom. É o descanso. Oh, aleluia. É poder deitar a cabeça no travesseiro no meio de uma tempestade dessa que a gente está vivendo. Aleluia. E ter paz. E entender que a sua soberania, na sua soberania, Ele está no controle de todas as coisas. Há uma grande diferença entre nós e o que o mundo pensa. O mundo está correndo atrás de soluções. O mundo está desesperado. A igreja não. A esperança da igreja está em Cristo. Esta mulher, ela vivia nesse contexto de dificuldade, de medo. Mas ela não tinha medo. Muitas portas se fecharam. A minha porta está aberta. Aleluia. Alguém olhava, tu não tenho medo, eu tenho fidelidade, eu sei. Aleluia. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí eu lembro de Jó mais uma vez. Ai, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo de uma vez, homem. Receberíamos de Deus o bem e não o mal? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia na soberania, Deus fazia o que Ele queria fazer. Ainda que Ele não entendesse, Ele entendia. O que Ele está fazendo hoje eu não entendo, eu vou entender depois. Aleluia, não fique murmurando pelas situações, mas olhe para cima e entenda. Deus está fazendo alguma coisa. Eu posso não estar entendendo hoje, mas eu vou entender depois. E se eu não entender depois, na eternidade eu saberei. Ninfa, uma noiva pronta para casar. Alguém que conhecia o noivo. Gente, a confiança em Cristo é algo que transcende as opiniões da sociedade, as opiniões políticas, ideológicas, as informações que a gente vê nas redes sociais, nas televisões, nos canais. Essa confiança em Cristo transcende tudo isso. O cenário é de tragédia. O cenário é de morte. O cenário é de medo, é de pavor. Mas quando você tem fidelidade, você está acima, como a águia. Você está acima disso. Aleluia. Eu disse isso ontem, quando eu recebi esse tema entrou dentro de mim. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Você olha para um lado, dá medo. Você olha para o outro, dá medo. Você olha para frente, dá medo. Você liga a televisão, dá medo. Você liga as redes sociais, dá pavor. Aí Deus vem com a mensagem para nós. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Tenha fidelidade. Acredite no Deus que você serve. Entenda que Ele está no controle de tudo. Entenda que Ele está na frente. Ele não está atrás, Ele está na frente. Ele que guia a igreja. Ele que é o norte da igreja. Não tenha medo, tenha fé. Mas parece que está desmoronando tudo. Não vai desmoronar. Tenha ou não tenha medo, tenha fé. Parece que está caindo todo mundo. Mas você está de pé. Não tenha medo, tenha fé. Mas alguém já partiu e foi. Foi porque chegou a hora. Não tenha medo, tenha fé. Entenda, Jesus está no controle de todas as coisas. Ainda que a gente não entenda essa questão de fé e de fidelidade, irmão, é algo muito profundo. Porque a gente precisa enxergar além do que a gente está vendo. E a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Nós não estamos vendo. Nós só estamos vendo desgraça, irmão. Nós só estamos vendo mortes. Nós só estamos vendo notícias ruins. Mas a fé, atrelada a esse conhecimento, essa intimidade com Cristo, entendeu? Eu sei quem é Jesus. E eu sei o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Se chegar a minha hora, é porque chegou a minha hora. Quem conhece o Mestre entende isso. Se eu partir hoje é porque chegou a minha hora. Aí o coração vai doer porque alguém querido foi. Vai, porque o luto é uma coisa terrível. E só quem já passou por um luto sabe o que é o luto. Mas quando a gente tem essa intimidade com o Mestre, até na hora do luto, oh, aleluia, você pode olhar para o céu e dizer, está doendo, está machucando, mas eu sei que o Senhor faz aquilo que Ele quer fazer e na hora que Ele quer fazer. Eu sei que para algumas pessoas pode ser complicado compreender isso, mas o convite de Deus está te chamando para um relacionamento. É preciso conhecer mais Jesus.
Irmão, ninguém vai viver para sempre. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Meu Deus, o homem passou 40 anos no Egito, depois 40 anos em Midian, depois passou 40 anos, tirou aquele povo do Egito, passou 40 anos no deserto. Deus falou para ele: tu não vai entrar em Canaã. Pensa, o que você faria, hein? O que eu faria? Deus mostrou a terra aí, está vendo essa terra toda aí? Ó, a promessa. Tu, Senhor, tu não vai entrar. Pronto, desviou. Muitos de nós o que eu fazer? O que é isso, Senhor? Mas eu lutei tanto, 120 anos, não vou entrar na terra. Aí a gente fica pensando: meu Deus, coitado de Moisés. Se a gente pudesse falar com Moisés, vamos falar com Deus. Ele disse: eu quero ver tua glória. O Senhor disse: tu não pode me ver. Quem me vê morre, Moisés. Eu quero te ver. Aí o Senhor passou naquela rocha, ele viu pela fina da rocha. Foi maravilha. Se tu não fores, eu não irei daqui. Moisés queria ver Deus. Aí quando você vê lá no Novo Testamento, Jesus aparecendo no Monte da Transfiguração, aparece quem? Moisés e Elias. A confirmação, eu sei que o texto tem a interpretação dele, mas você olha aquilo ali, você vai ver. Moisés recebeu o que ele tanto desejava. Porque Deus disse para ele: ninguém pode ver o meu rosto, Moisés. Mas quando você vê Moisés lá no Monte da Transfiguração, ele vê Deus na pessoa de Cristo. Tudo que Moisés queria era ver Deus. Quando Deus disse: eu vou te levar, você não vai entrar nessa terra. Está pensando que Moisés ficou lamentando e chorando dentro da alma, do espírito de Moisés? É óbvio que a gente é carne, mas o espírito de Moisés, o que ele queria era ver Deus, irmão. Quando a gente tem esse sentimento dentro de nós, a gente transcende tudo isso. A gente sofre porque estamos nessa esfera terrena e carnal. O sofrimento vem, mas também vem a alegria de saber: o meu Senhor está no controle, Ele é soberano. Porque se não for isso, irmão, a gente vai ficar murmurando todo dia. E não é isso que Deus quer para a sua igreja. Deus quer nos levar a um nível de intimidade que a gente entenda: é Ele que está fazendo, é Ele que está operando, é Ele que está agindo, porque Ele é soberano. O diabo não faz nada, irmãos, se Deus não der ordem. Se Deus não abrir o caminho, se Deus não permitir, Deus está no controle de tudo. Ninfa entendia isso. Você não tem medo? Não. Eu tenho fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode olhar para alguém e dizer isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Pode ficar melhor, não pode? Diga isso para alguém: eu sei em quem eu tenho crido. A casa desta moça era uma casa onde Jesus habitava. Que a nossa casa espiritual seja uma casa onde Jesus habite, não visite. Nós não queremos a visita de Jesus. Nós queremos que Ele habite em nós. Até porque Ele fez uma promessa: eu vou, mas eu vou enviar alguém igual a mim. O meu Consolador, o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês. Irmãos, a gente conseguir entender isso realmente na sua totalidade, a gente ia lamentar menos e adorar mais, chorar menos e cantar mais. Aleluia! E o ambiente muda, e as coisas mudam, e a alegria vem, o gozo do Espírito. O gozo do Espírito, é o fruto do Espírito Santo que nos faz sorrir no meio de tempestade, que nos faz cantar no meio de lamento, porque não cantamos para homens, nós cantamos para Deus, adoramos a Deus. Que a minha casa, que a tua casa, seja um lugar onde Cristo entre e não queira mais sair. Sua casa espiritual e sua casa material seja um lugar onde a presença de Deus tenha liberdade. Liberdade. Porque quando eu olho para a casa de Ninfa, eu vejo que o Espírito de Deus tinha liberdade de falar, tinha liberdade de agir. Aquele lugar era um lugar onde ela cuidava com zelo, para que a presença de Deus estivesse à vontade ali. Que nós venhamos cuidar desta casa espiritual, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, tenha liberdade em mim, tenha liberdade em você. E que nós venhamos servir com voluntariedade no reino, entendendo que, aleluia, ser útil no reino é um privilégio da graça de Deus.
Você pode levantar a sua mão e glorificar o dono da igreja? Com a permissão dos nossos pastores, gente, se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero orar com você, irmãos. Eu gosto de orar. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Você vai pedir para o Senhor: Senhor, que a minha vida seja tua, que a minha casa seja tua casa. Aleluia, não só a minha casa espiritual, não só esse tabernáculo móvel, não só esse templo aqui. Aleluia, que o Senhor criou com as tuas mãos. O Senhor disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Ele habita no templo que Ele fez com as suas mãos. Você é o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Aleluia, que esta presença que habita dentro de você se manifeste. E você irradia essa presença onde você colocar a planta dos seus pés, Pai. Aí está a tua noiva. Oh Senhor, dono, cabeça da igreja, Senhor da igreja, soberano acima de todas as coisas, Cristo glorificado. Nós te clamamos nesta noite em nome, aleluia, no teu nome, Jesus, nós clamamos é no nome de Jesus que haja renovo espiritual, que haja avivamento, que haja internalização da tua palavra, porque aleluia, o profeta disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Meu Senhor, que haja internalização da tua palavra, que haja temor, Senhor, pelo ouvir a tua palavra, que nós venhamos entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de todos os governos humanos, o Senhor está acima de toda potestade, de todo principado, o teu nome está acima. Isaías disse isso: em um alto e sublime trono está o Senhor, e o Senhor governa todas as coisas, e o Senhor comanda todas as coisas. Pai, em nome de Jesus nós oramos, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, responde a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, derrama o teu Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, manifesta a tua presença, a tua glória. Pai nosso que estás no céu, que haja avivamento, que haja batismo do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, que haja renovação de línguas. Pai nosso que estás no céu, que haja manifestação de dons espirituais. Pai nosso que estás no céu, aleluia, sinta a presença do Santo, sinta a presença do amado, sinta a presença de Jesus, sinta a presença dele. Ele está na casa, ele está presente, ele está presente, ele está presente. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Sinta a presença do Santo, aleluia, a presença do Santo, a presença do Santo. Ele santifica a sua noiva, ele nos dá veste de santidade, e falar com santidade e com autoridade espiritual. Recebe dele, recebe porque vem do céu, recebe porque vem do céu. É o poder da palavra, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o poder do Evangelho que quebra cadeias, Evangelho que quebra cadeias, Evangelho que quebra barreiras, Evangelho que quebra religiosidade, Evangelho que quebra preconceito, Evangelho de Jesus, Evangelho do homem que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que se manifesta nessa noite com cura, que se manifesta nessa noite com libertação. Toda opressão, toda opressão sai em nome de Jesus Cristo. Toda depressão sai em nome de Jesus Cristo. Todo sentimento ruim, toda autoestima baixa sai em nome de Jesus. Toda frieza espiritual sai em nome de Jesus. Seja aquecido pelo fogo da palavra, seja aquecido pelo fogo da palavra.
presença dele. Sinta a presença dele. Pede a ele, toca em mim. Pede a ele, toca em mim. Pede a ele, toca em mim. Pede a ele. Toca-me. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Pede a ele nessa noite. Faça essa oração com fervor. Toca em mim, Jesus. Pede para ele. Eu quero sair daqui diferente. Toca em mim. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti, Jesus. Toca-me. Pede. Pede. Oh, nem mais um passo darei, nada farei. Pede, toca, toca, toca-me, toca-me. Nem mais um passo, nada farei sem ti, Jesus. Pede, toca em mim, toca-me. Nem mais um passo. Pede, toca, 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 toca em mim. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Oh. Tem renovo nessa casa. Tem renovo na casa. Tem renovo. Tem renovo. Tem renovo. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo pra tua vida. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir, pra ter fervor, pra ter graça, santidade. Renovo. O que eu quero é renovo. Pede a ele, toca. Toca. Pede pro amado. Pede pro teu Senhor, ele é teu. Aleluia, ele é teu. Tu és meu e eu sou teu. Pede para ele. Eu quero, Jesus. Pede, eu quero, Jesus. Pede, eu quero falar em mistérios contigo. Pede. Toca-me. Nem mais um passo. Pede com força. Pede. Toca-me. Toca. Enquanto ele te toca aqui, ele está indo na tua casa. Vai. Nem mais um passo. Oh, toca em mim. Toca-me. Toca. Um passo darei, nada farei sem ti. Toca. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Toca-me. Aleluia. Nem mais um passo darei, nada
casa tem renovo na casa tem. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Receba dom de línguas, receba dom de cura, dom de profecia. Abre a tua boca agora sem medo. Deus quer batizar pessoas aqui nesta noite. Deus está renovando pessoas aqui nesta noite. Então abra a tua boca, enche esse lugar de glória. Vai dando glória, vai dando glória. Glória, 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 glória. Batiza, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Abre a boca, irmã Neia, abre a boca, glorifica. Isso, irmã Graça, seja renovada agora. Ei, lavantore para surianda la haxo. Kiribara surianda la manchuriaste le haxo. Kiribara surianda la bara surianda la bara bara. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, Dê mais um passo na areia. ei, amantore para haxo. Enche, enche a igreja, enche o teu povo. Isso. Dê mais um passo na areia. Nada farei sem ti. Ai, rabarabara surianda la bara haxo. Kelemanchurias telebara sorehas. Kirimanchurias telebara surianda la manchurias. Já tem crente batizado com o Espírito Santo. Eita, Jesus! Renovo na casa tem. Ai, anamantore barahax. Ó Espírito Santo, nós cremos em Atos, assim como aconteceu em Atos. Ó Deus, nós podemos sentir esse vento aqui. E tu tens a liberdade nesta casa. Isso. Abre o coração e recebe. Abre o coração e recebe. Recebe. Ah, labarabara surianda labarahaxo. Vai glorificando. Tem que abrir a boca. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando aleluia. Vai dando glória e aleluia. Glória e aleluia. Isso. Vai batizando o Senhor. Enquanto você glorifica, Ele visita a tua vida. Ele renova a sua vida. Ele renova a sua casa. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Alabara suriandara manchorehaxo. Alabara yoremanchurias telebarabarahaxo. Batiza, Senhor. Batiza, Senhor. Renova, Senhor. Renova o teu povo. Enquanto você está glorificando a Jesus, vai dando aleluia e glória, irmãos. Tem alguém nesta noite para Jesus? Uma vida para Jesus. Enquanto a igreja está glorificando, aí vai adorar.